Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal você já sabe, muito futebol, parte técnica, parte tática, torcidas, ídolos, histórias. E hoje eu vou falar a respeito do novo treinador de um dos grandes clubes do Rio de Janeiro. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para notificação de novos vídeos, deixe o seu like e compartilhe este e outros vídeos do canal Fabiano Bandeira nas redes sociais. Amigos, o Botafogo de Futebol e Regatas demitiu, após a derrota para o Fluminense no último domingo, o técnico Alberto Valentim. E depois de muito pensar e o Carlos Augusto Montenegro bateu o pé, o clube contratou Paulo Autuori para ser o novo técnico da equipe alvinegra. Nas redes sociais, a torcida do Botafogo, muito dividida, chegou a subir #Autuori não, e à medida que o tempo foi passando, que a notícia foi ficando quente e que a confirmação aconteceu, os torcedores começaram a buscar ali algumas situações para terem ânimo com o novo treinador, o novo mandatário do time do Botafogo. E eu também fui fazer algumas pesquisas, fui ler, fui ouvir, ver entrevistas do Paulo Autuori para tentar entender melhor o que aconteceria ou o que vai acontecer daqui para frente no time do Alvinegro. Paulo Autuori é o treinador campeão brasileiro em 1995 pelo Botafogo, depois foi campeão da Libertadores em 97 pelo Cruzeiro, campeão também da Libertadores e Mundial com o São Paulo em 2005. Além disso, uma excelente passagem como treinador da seleção peruana e também rodou o mundo, foi treinador no Japão, mais recentemente esteve na Bulgária e também no Atlético Nacional, nosso querido Atlético Nacional da Colômbia. Mas Paulo Autuori, de uns tempos para cá, disse que não queria mais ser treinador, tampouco ser treinador de uma equipe brasileira. Ele vê muitos problemas na conjuntura do futebol brasileiro. E depois de uma passagem como técnico e também como coordenador técnico, gerente de futebol no Atlético Paranaense, já dentro desse processo atual de modernização que o Atlético vem fazendo, ali por volta de 2016, 2017, Paulo Autuori disse que não queria mais ser treinador, queria buscar outro mercado, queria trabalhar fora do campo, também potencializando as categorias de base dos clubes e trabalhando com essa transição dos meninos jovens para a equipe profissional. Mesmo assim, à medida que o tempo foi passando, ele aceitou o convite para treinar um time da Bulgária e depois foi para o Atlético Nacional da Colômbia também como treinador. Então vamos primeiro à parte que me deixou preocupado com relação ao Autuori ser o novo técnico do Botafogo. O Fluminense goleou o Atlético Nacional da Colômbia na Copa Sul-Americana de 2019, no Maracanã, uma noite brilhante do menino João Pedro. O Flusão venceu por 4-1 e o João Pedro meteu 3 gols, fora as ameaças. Assim, uma aula de futebol do técnico Fernando Diniz em cima do Atlético Nacional do Paulo Autuori. E eu estive lá analisando o jogo. Depois, na entrevista coletiva, o Paulo Autuori ele foi bastante feroz em algumas respostas para os companheiros jornalistas e ele não estava nada satisfeito, tanto que após aquilo ele caiu, ele saiu e deixou o comando do Atlético Nacional. Então a imagem que eu tenho, última, do Paulo Autuori como treinador, é de um time desorganizado em campo, com uma marcação tanto quanto frouxa, e sem muitas opções ofensivas. O Atlético Nacional atacou muito pouco contra o Fluminense. No jogo de volta lá na Colômbia também, o time não foi bem, o Fluminense acabou se classificando. Esse é o último momento de Paulo Autuori, na minha visão, como treinador. Depois ele recebeu um convite e foi ser superintendente de futebol do Santos. Aí ele trabalhou com o Sampaoli, o argentino, treinador da equipe santista, em 2019, e juntos fizeram uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro. O Santos foi vice-campeão, então Autuori é atual vice-campeão brasileiro aqui no nosso cenário, no nosso contexto. Tá bom,
é ruim essa parte do Atlético Nacional. Mas Paulo Autuori está ultrapassado como treinador? Ou ele não está atualizado sobre o que é futebol, o futebol atual? Pelo contrário, há pouco tempo saiu uma entrevista do Paulo Autuori com o Rica Perrone, lá no canal do Rica tem 1 hora de entrevista, e o Paulo Autuori mostrou total conhecimento sobre campo e principalmente até fora de campo, dos cargos de coordenador técnico, mas ele falou de futebol de uma forma um pouco mais ampla, dizendo que o cenário aqui no Brasil tem que ser mais abrangente. A imprensa tem que estudar mais, tem que conversar mais, tem que debater mais futebol. O torcedor tem que se aprofundar mais também, conhecer o que ele debate, o que ele cobra, o que ele critica. E o Paulo deu ali uma aula sobre o que é o futebol atual. Dentro daquela entrevista, ele falou sobre o São Paulo de 2005 e chamou a atenção um pedaço no qual ele fala sobre a marcação que ele gosta, com 2 linhas de 4, fechando os lados do campo, uma grande preocupação hoje, principalmente por conta dos extremos e dos pontas, né? Muita gente joga no 4-2-3-1 hoje, porque os 2 pontas têm que recuar, mas também tem como jogar, eu já disse aqui no canal, com 2 linhas de 4 e 2 atacantes mais à frente, sendo que nessas 2 linhas de 4, os lados também são fechados e por dentro você consegue ali fechar um miolo, desde que isso seja feito de uma maneira bem codificada, uma situação bem ajustada, que o treinador consiga fazer com que o time tenha o balanço correto. Alberto Valentim não conseguia fazer isso no Botafogo. Quando pegou o Fluminense, com uma marcação muito frouxa, vista principalmente no primeiro gol do Nenê, a bola corre de lado a lado, ela passa por dentro, o lateral, que era o Danilo Barcelos do Botafogo, tomando dobradinha pelo lado esquerdo, então não tinha esse balanço ajustado à equipe do técnico Alberto Valentim. O Paulo Autuori gosta dessa marcação, já disse, mas ele diz também que quer trabalhar outras formas. E essa entrevista que ele deu, ele não sabia ainda que seria técnico do Botafogo. Mas ele diz também que quer trabalhar outras formas de futebol, que não é um treinador de um modelo só. Ele pode ajustar o time de acordo com as características dos atletas. Ele deixou bem claro que não gosta de pedir contratações, não pede reforços quando chega ao clube, mas gosta e tem prazer em potencializar os atletas que estão já ali no elenco. Surgiu uma notícia que ele quer enxugar o elenco do Botafogo. Ele não quer trabalhar com tanta gente. Esse é o primeiro cenário bom para o Paulo Autuori chegar ao glorioso, entendendo o que está acontecendo no futebol. Ele conhece até o que está acontecendo aí fora, em termos de modelo. Falou sobre o Uruguai e a Venezuela, que tem agora um fomento ao futebol, trabalhando categorias de base, escolinhas, jovens, para formar jogadores capazes daqui para frente e ter um futuro bom como países mesmo com relação ao futebol, tanto o Uruguai quanto a Venezuela. Ele conhece e sabe que na Argentina tem um modelo no papel, mas ainda não está sendo desenvolvido, e ele quer fazer alguma coisa a mais aqui no Brasil. Fica uma ponta de dúvida sobre o que o Autuori conhece mais, se é mais de gestão extracampo ou se ele ainda consegue passar para os jogadores as ideias que ele tem dentro do campo. Pois bem, em 1995, aí eu vou traçar um paralelo respeitando a história do Paulo Autuori, porque depois de 95, passaram 25 anos, ele foi campeão, como eu já disse aqui, em outros clubes, e passou por grandes equipes. Então eu respeito a história dele, mas como ele está chegando ao Botafogo, eu vou traçar um paralelo com o que era e o que fazia Paulo Autuori em 1995 no título brasileiro do Alvinegro. Eu parei para ver alguns vídeos e sugiro a vocês que vejam, tem vídeos completos do Botafogo naquele ano de 95 no YouTube. Por exemplo, o Botafogo e Santos nas 2 finais, um jogo emblemático, Botafogo e Flamengo. O Botafogo venceu o Flamengo por 3-1 e tem esse jogo completo no YouTube. O jogo foi lá em Fortaleza e eu parei para observar, porque na época eu tinha 11 anos, eu acompanhava futebol, torcia, mas não via naturalmente com olhos táticos, como a gente vê hoje. E observando principalmente esse jogo contra o Flamengo, um jogo muito emblemático, eu vi que naquela época, Paulo Autuori, que chegara depois de 9 anos trabalhando em Portugal, ele estava muito à frente do tempo dele, mesmo sendo pouco conhecido aqui no Brasil. Ele tinha trabalhado fora com o Wilson Gotardo, no Marítimo de Portugal,
Então ele foi contratado também com aval do zagueiro e fez um grande trabalho no Botafogo e ele estava à frente do tempo dele. Por quê? Por exemplo, pegando esse jogo contra o Flamengo. O Flamengo, treinado à época pelo radialista Apolinho, Washington Rodrigues, tinha o ataque que chamaram de melhor ataque do mundo e depois de pior ataque do mundo, que era o Romário, Sávio e Edmundo. Jogava num 4-3-3. Hoje os times nesse 4-2-3-1 acabam jogando também num 4-3-3. Só que no 4-3-3 de hoje, os dois pontas voltam. No 4-3-3 do Flamengo em 95, Romário e Edmundo não voltavam. E o Sávio voltava razoavelmente. Não era nada também assim de outro mundo. Enquanto o Autuori montou um Botafogo com nomes menos potentes, contudo, com todo mundo sabendo o que tinha que fazer. Então, no Brasileiro de 95, os dois laterais, André Silva e o Wilson Goiano, muitas vezes eles entravam, eles iam para dentro do meio-campo, e o Beto, que era o meia-direita, no 4-4-2 tradicional que chamavam, ia para a ponta, o Sérgio Manuel, que era o meia-esquerda, saía do meio, ia para a ponta, e essa movimentação mexia com a defesa adversária. O Botafogo tinha o Túlio Maravilha como centroavante, que deixava qualquer dupla de zagueiros preocupada, tinha que ter a sobra, porque ele já tinha sido artilheiro do Campeonato Carioca de 94 e 95 e do Brasileiro de 94, e acabou sendo o artilheiro do Brasileiro de 95 também, então ele deixava a defesa preocupada. E o Donizete, que não tinha uma posição fixa, jogava pelos dois lados do ataque. Com toda essa movimentação muito bem encaixada, Paulo Autuori pegava times que ou jogavam igual o Flamengo no 4-3-3, com dois homens à frente da linha da bola no mínimo, ou que jogavam no 4-4-2, com um quadrado no meio, mesmo os dois volantes fixos e os dois meias fixos, e ganhava. O time do Paulo Autuori jogava muito bem, porque tinha essa troca. Às vezes o Wilson Gotardo, um zagueiraço, ele se mandava para o ataque sem bola, e aí um volante ou um lateral fechava, e ele fazia uma ou outra jogada lá, e depois recuava novamente. Algumas vezes aconteceu isso. Os volantes do Botafogo, eles sabiam inverter as jogadas, tanto o Leandro Ávila quanto o Jamir. Então era um time ajustado. E uma situação muito interessante. Beto e Sérgio Manuel eram dois meias que, além de qualificados tecnicamente, tinham, cada um, claro, dois pulmões enormes, vamos dizer assim, na brincadeira. É claro que o pulmão não pode ser enorme, mas tinham dois pulmões enormes, porque assim que o Botafogo perdia a bola no ataque, eles recompunham com uma velocidade impressionante. Então, um time que atacava muito, que os volantes sabiam girar o jogo, que os dois laterais iam, que os dois meias iam e que tinham dois atacantes, que é o Donizete e o Túlio, muitas vezes parecia que tinha quatro volantes, porque quando perdia a bola, o Beto e o Sérgio Manuel eles recuavam e tentavam roubar essa bola imediatamente. E mesmo assim, pegou um Santos na final incrível também, do Cabralzinho, com o Giovani, com o Jameli, com o Camanducaia entrando e fazendo uma bagunça lá no ataque. O Marcelo Passos batendo muito bem na bola, um meio-campista de muita qualidade do Santos. E os dois jogos foram muito difíceis. Mas ali o Paulo Autuori, até então desconhecido, fez um Botafogo muito interessante. Ele estava realmente à frente. Então, o que o torcedor do Botafogo pode esperar hoje? Tem que trazer à memória aquilo que dá esperança. Tem que pensar num Paulo Autuori focado, querendo, 25 anos depois, repetir o que ele fez em 95. Muito estudo, muita vontade, e parece que ele não parou de estudar, é uma pessoa extremamente inteligente. Então, se é inteligente, tem capacidade para absorver as coisas que estão acontecendo no cenário atual do futebol. E o torcedor tem que ter essa esperança, que ele vai conseguir novamente estar com motivação à frente do tempo dele, ou pelo menos igualar o que está acontecendo por aí. Hoje, o Flamengo de Jorge Jesus é um Flamengo que está à frente de todas as outras equipes do futebol brasileiro. Muito à frente. Paulo Autuori trabalhou juntando todos os períodos 11 anos e meio em Portugal. Então ele também entende essa dinâmica. E ele tem que tentar fazer isso aqui no Botafogo. Agora, vejam só vocês. Aquele elenco não, mas aquele time, os 11 titulares do Botafogo de 95, jogando hoje,
nos esquemas de hoje, nos sistemas que temos hoje, no 4-1-4-1, no 4-2-3-1, ou então no 4-4-2 com 2 linhas de 4, 2 homens à frente, aqueles jogadores se encaixariam no futebol de hoje e brigariam por título novamente, porque eram jogadores acostumados a vencer, com vontade, com dedicação, mentalmente muito forte. Quando o Santos saiu do Rio de Janeiro comemorando o título, porque o Santos, rapidamente, o Santos perdeu de 4-1 para o Fluminense na semifinal, chegou em São Paulo e venceu por 5-2, tinha vantagem de 2 resultados iguais em termos de diferença de gols e se classificou. O Santos virou de uma forma emblemática contra o Fluminense de Renato Gaúcho. O Botafogo no primeiro jogo da final venceu o Santos no Maracanã apenas por 2-1. Os jogadores do Santos comemoraram e a torcida comemorou como um título. Aí Gonçalves, Sérgio Manuel, Wagner e o Túlio, cada um a seu modo, foram e falaram que o Santos não seria campeão. O Gonçalves chamou a torcida do Botafogo, começou a inflamar o Maracanã. Depois do jogo, a torcida foi com ele. O Túlio Maravilha falou que o Botafogo não era o Fluminense e que então não teria jeito. Para vencer o Botafogo seria muito difícil, quase impossível. O Botafogo seria campeão e foi. O Wagner, depois do jogo lá, falou para comemora a torcida do Santos. E o Paulo Autuori, antes também, durante a semana, disse que a soberba do Santos não levaria a nada. E acabou que o Botafogo foi campeão. Então, jogadores mentalmente fortes, com um comando, não só em termos de campo, mas em termos gerais, igualmente forte, do Paulo Autuori. Isso tem que ser trazido para o time de 2020. Essa parte mental, tá bom. Mas essa parte de dinâmica, de jogo, aí o Paulo Autuori vai ter que fazer jogadores como o Bruno Nazário, muito qualificado, o Honda, que chega como grande nome da temporada e com 4% de gordura no corpo, fisicamente muito bem, entender também a dinâmica do jogo. O Cortez, jogador forte que estava no Emelec, também entender porque ele tem qualidade, mas reclamam no Equador justamente da intensidade dele. Esse tipo de jogador vai ter que entender que o Botafogo precisa de todo mundo ajustado e confiando na marcação, na imposição física e também, claro, na qualidade. Porque qualidade o Cortez tem, o Nazário tem, o Honda tem, o Pedro Raul já demonstra ter e outros jogadores também. Vamos ver como o Autuori vai fazer esse time jogar agora. Porque se o futebol de 95 foi muito intenso e o Botafogo foi mais intenso que os adversários, na questão tática, na questão de aplicação e na questão física, hoje todo mundo é aplicado taticamente e fisicamente. Então isso já não é diferencial. Ele tem que ter outros fatores para conseguir igualar e surpreender também os adversários. Paulo Autuori, extremamente capaz, inteligente, não costuma ser aquele general, aquele capitão. Ele costuma conversar com os jogadores e hoje, mais do que naquela época, é preciso isso, fazer o jogador saber, entender a função dele e se fizer tudo dessa forma, pode ser que dê certo. Autuori, então, tem um grande desafio com jogadores qualificados e ele tem que equilibrar o time do Botafogo de Futebol e Regatas, porque é isso que a torcida espera. E aí, numa possível transição para o Botafogo SA, Paulo Autuori pode ser alçado ao cargo de coordenador técnico, pode ter um cargo fora de campo e trazer outro treinador? Isso eu ainda não sei. Surgiu uma notícia, gente de dentro do Botafogo nega, porque vai mandar quem colocar o dinheiro, mas o Paulo Autuori está muito preparado fora do campo. Isso aí é notório. Dentro de campo é o desafio que nós vamos ver. Claro, não posso deixar de falar também que Paulo Autuori nunca fica muito tempo em determinado clube, mesmo como gestor ou até como treinador. Mas nós costumamos observar que o treinador ou o dirigente que fica para lá e para cá não tem capacidade ou tem personalidade forte, esquecemos de olhar o cenário do futebol brasileiro, o nosso contexto. Salários atrasados, dirigentes querendo mandar e outras coisas mais. Paulo Autuori, ele não compactua com isso, ele não gosta disso. E toda vez que atrasa salário ou que um dirigente quer mandar no time, ele se retira.
Bem, para o torcedor do Botafogo, Paulo Autuori sabe a dificuldade financeira do clube. Então ele está chegando num lugar onde ele sabe o que pode acontecer. Ele está vendo. Ele também sabe a limitação do elenco. Está chegando num local que não é novidade. E ele não gosta de interferência extracampo. Se o Montenegro, se o comitê que hoje manda no Botafogo está contratando Paulo Autuori, a torcida do Botafogo pelo menos tem a ciência de que os externos, as pessoas que botam dinheiro, que contratam, não vão mandar no clube, no time, enquanto ele estiver lá. Porque se puserem o dedo, Paulo Autuori sai. Fica aí, é um desafio do novo treinador, assim como é um desafio do Botafogo. Vamos ver como será. Fica a torcida. Agora, antes de me despedir, aquele recado especial. Se você está precisando de uma rentabilidade financeira ou consultoria financeira, procure aí a Fácil Capital Assessoria Financeira, uma empresa com muita credibilidade no mercado e competência para te ajudar. Agora sim, um abraço e até o próximo vídeo.